ouça o programa Mensagem de Fé. Mensagem de Fé, com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. Uma nova história eu sei pra mim. De segunda a sexta, às 11 horas, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, queridos? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, o pastor Claudemir Ribeiro. Eu estou aqui de volta com mais um programa Mensagem de Fé. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta aqui pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz, das 11 às 12 da manhã, e pelas redes sociais aí, pelo canal do YouTube. Nós colocamos aí diariamente esta mensagem à disposição aí de cada irmão, de cada irmã, de cada um de nossos parceiros que tem levado avante a palavra do Senhor através das mídias sociais. E lá na página PR Claudemir Ribeiro, também a página do Facebook. Eu quero convidar vocês a estarem participando comigo deste mover. Antes de tudo, eu quero iniciar com uma oração. Eu quero falar com o Papai no dia de hoje. Querido, eterno, maravilhoso Deus, na Tua presença me coloco mais uma vez, certos de que o Senhor irá nos abençoar. O Senhor vai trazer vida plena a cada um dos nossos corações. A Tua presença marcará a história das nossas vidas, e nós viveremos dias de júbilo, dia de glória, dia de poder, dia de regozijo, pois sabemos que o Senhor tem preparado um lugar para cada um de nós. E neste lugar é onde nós iremos habitar. Neste lugar é onde nós iremos morar. Neste lugar é onde nós passaremos a nossa eternidade. Obrigado por nos revelar que o Senhor está à porta, que o Senhor está voltando. E obrigado porque o Senhor tem preparado para nós uma porta de salvação, uma porta de escape para as nossas vidas, para nós entrarmos por ela e nunca mais sairmos do caminho, pois sabemos que só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade e só o Senhor é a vida. Esteja conosco durante esse tempo que nós vamos passar aqui falando das boas novas do Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço desde já. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade ela dura para sempre. Ela se estende de geração a geração. E nós que estamos aqui, eu quero convidar você, que é meu ouvinte, para você estar se inscrevendo no canal do YouTube Claudemir Ribeiro. É muito fácil, é só você entrar no YouTube, escrever Claudemir Ribeiro, vai aparecer lá, o primeiro que aparecer você clica em inscrever-se, aciona o sino, você vai receber notificações das mensagens de fé que nós postamos diariamente ali naquele canal, e também essas pregações que eu faço aqui através da Rádio Adorai FM 106.9, eu coloco também à disposição no canal. Então, você quer ouvir de novo, você quer compartilhar, faça isso, entra lá no canal e seja abençoado. Nós estamos falando esses dias sobre os finais dos tempos, né? O tempo do fim. Hoje já é o terceiro dia onde nós estamos trazendo uma mensagem da parte de Deus. Eu falei ontem para os amados que hoje nós traríamos a palavra sobre os sinais dos dias de Noé. E é o que nós vamos fazer. A partir de agora, eu queria até que você tomasse nota de tudo que nós vamos falar aqui, pois nós estamos falando sobre os acontecimentos dos últimos dias, aquilo que vai acontecer com a igreja e com todas as pessoas que aqui estiverem. Então, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, queridos, há sempre em nós um desejo de saber realmente quando o Senhor voltará, não é verdade? Então, no coração de todo cristão existe uma certeza
de que o Senhor vai voltar e Ele vai estabelecer o céu aqui na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 21, nós temos uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. Eu quero ler para os amados, para nós iniciarmos esta caminhada aqui do dia de hoje. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Que palavra poderosa, né? Eu anseio, queridos, por esse dia em que sempre, para sempre, nós estaremos com o Senhor, no mundo sem dor, no mundo sem morte, no mundo sem lágrimas. Eu espero pelo dia em que Deus reunirá os seus muitos filhos pela eternidade. Será um tempo glorioso. Entretanto, queridos, paira sobre nós algumas questões. Quando será o tempo do fim? Quando Jesus estabelecerá o seu reino? Quando ocorrerá o arrebatamento dos crentes vencedores? Quem é que vai participar do milênio? Essas perguntas são perguntas legítimas de alguém que ama o Senhor, de alguém que quer que o seu reino se estabeleça na terra. Os discípulos de Jesus lhe pediram que ele falasse sobre o fim dos tempos. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles, os seus discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Sobre essas três coisas eu ministrei para os irmãos, para vocês que estão me ouvindo aqui hoje, na pregação de ontem. As três perguntas que os discípulos fizeram a respeito do fim. Na verdade, não, foi antes de ontem, a primeira ministração, né, que nós fizemos. Foi as três perguntas dos discípulos a respeito do fim. E quais eram as perguntas? Quando é que vão suceder essas coisas? É a primeira pergunta. Qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus, ele mostra uma sequência de fatos que vão acontecer, como o surgimento de falsos cristos, como guerras, como os terremotos, as perseguições aos crentes. Contudo, queridos, essas coisas elas têm acontecido ao longo desses 2000 anos e ainda não chegou o fim. Mas também os fariseus interrogaram Jesus a respeito de quando seria a vinda do reino de Deus, lá no livro de Lucas 24, versículo 20. Depois de interrogado, o Senhor Jesus usa duas histórias bíblicas para explicar como vai ser a sua volta. Ele fala sobre o tempo de Noé e sobre o dilúvio. E também fala sobre a destruição de Sodoma e de Gomorra. E diz assim na palavra do Senhor, em Lucas 17, versículo 26 ao 30.
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre destruiu a todos. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Sabe, queridos, eu vejo nesta palavra o Senhor Jesus nos deixando aqui alguns sinais de quando é que Ele vai voltar para estabelecer o seu reinado. Ele diz que, assim como foram nos dias de Noé, também será igualzinho na sua vinda. E como foi no tempo de Ló, será na vinda do Senhor. Portanto, queridos, eu quero usar o contexto desses dois momentos, o de Noé e o contexto de Ló, para nós entendermos o fim dos tempos. E o meu objetivo aqui não é dizer o dia da volta de Jesus. Esta que está reservada somente ao Pai, conforme o Senhor Jesus falou em Mateus 24, versículo 36. Mas eu estou aqui para mostrar que o tempo em que nós estamos vivendo, ele é um tempo propício para a volta do Senhor Jesus. Tudo que nós estamos vivendo hoje coopera para que o governo do anticristo se estabeleça e que o julgamento sobre a terra venha antes que Jesus estabeleça o seu reino eterno. Portanto, queridos, eu quero mostrar para você que está me ouvindo agora os 5 sinais proféticos que mostram que o Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 6, diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso se lhe pesou no coração. Sabe, queridos, o primeiro marco que está propício à volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, o final dos tempos, é a explosão populacional. Então, o primeiro sinal é essa explosão populacional. A Bíblia, ela diz no versículo 1, como se foram multiplicados os homens na terra. Então aqui nós vemos que o dilúvio, ele veio em momento em que estava havendo uma explosão populacional. Ou seja, a volta de Jesus também acontecerá num tempo em que estará havendo um crescimento populacional. Quando nós vemos as estatísticas feitas por organizações como o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia das Nações Unidas, e isso aqui no Brasil, né? E também na ONU, no mundo inteiro, nós chegamos à conclusão de que nós estamos vivendo um tempo de crescimento populacional.
Mas não tem havido crescimento nos últimos 2000 anos, pastor? Tem sim. Só que ao fazermos as estatísticas, tem se observado que tem havido um crescimento menor a cada ano que passa e que a partir de 2050 começará uma diminuição populacional. Basta nós olharmos ao nosso redor e vermos que tem diminuído o número de filhos por família. Em muitos países tem sido normal ter um filho só por família. Há até mesmo casais que têm optado por não ter filhos. Além do mais, queridos, tem crescido também a esterilidade entre as mulheres e os homens. E o que falar também dos milhares de abortos que são feitos no mundo, não é verdade? Só no Brasil passa de 1 milhão de abortos por ano. Isso porque não é legalizado em nosso país. E esse número é apenas uma estimativa. Já existem países que estão literalmente diminuindo a sua população, como é o caso do Japão, da Rússia. E assim como há exemplos desses, muitos outros irão começar a diminuir daqui a alguns anos. O próprio Brasil, segundo o IBGE, terá o seu maior número de habitantes em 2042. A partir do ano seguinte, vai começar a diminuir a população. Então, queridos, todos esses dados é para que você veja que o mundo está a caminho de uma diminuição populacional. Mas Jesus voltará quando a população ainda estiver crescendo. Então, queridos, nós precisamos ficar atentos, de olhos abertos, para ver que estamos perto do fim. O segundo tópico, que Jesus está às portas e o mundo está preparado para a sua volta, é que nós temos visto a decadência familiar. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, duas linhagens, né? Tem as filhas de Deus e as filhas dos homens, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Continua lá em Gênesis 19, versículo 4 ao 11. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-nos para fora, a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-as após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou-lo trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a minha proteção, sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentando-se, só a ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, queridos, nós vemos que esse segundo sinal, nesse contexto em que Noé vivia, era a decadência familiar. Houve uniões das quais Deus não se agradou. Não era o plano original de Deus. O que o Senhor fez? Ele criou o homem e a mulher para constituírem uma família. E nesse contexto de Gênesis capítulo 6, nós vemos que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E isso foi um dos motivos da vinda de um julgamento por meio do dilúvio. Mas que uniões foram essas a ponto de o Senhor diminuir os anos de vida dos homens
daquele momento em diante e posteriormente ao dilúvio. Sabe, queridos, para que você entenda que uniões foram essas, você precisa saber do que se trata os filhos de Deus e as filhas dos homens. Só um minutinho aqui. Segundo os estudiosos, queridos, da Bíblia, existem duas interpretações a respeito dos filhos de Deus e das filhas dos homens para esse texto. A primeira é que os filhos de Deus, eles são descendentes dos homens do capítulo 5 de Gênesis, e as filhas dos homens, descendentes de Caim, no capítulo 4. Mas qual é a falha nessa interpretação, queridos? A falha é que no Velho Testamento, apenas Adão foi chamado de filho de Deus. Lucas 3,38 diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Deus não tinha filhos homens no Velho Testamento. Nós passamos a ser chamados filhos de Deus depois da vinda de Jesus. Então os religiosos se indignaram com Jesus por ele dizer que era filho de Deus. E eles queriam matar Jesus. Só um minutinho aqui, queridos. Eu estou com o meu estúdio aqui de gravação. Ele está em adaptação. E eu preciso manter aqui para o fundo ficar preto. Amém? Glória a Deus. Isso é o sacrifício que nós fazemos para ter um programa de qualidade para você, tá bom? Então, voltando a ministrar ao seu coração, os religiosos, eles se indignaram porque Jesus tinha dito que ele era filho de Deus e queriam matá-lo por esse motivo. Mas aqueles que creem em Jesus, a Bíblia fala lá em João capítulo 1, versículo 12, o Senhor os torna filhos de Deus. Então a segunda interpretação é que os filhos de Deus eram anjos caídos e as filhas dos homens eram as mulheres que haviam na época. Nós cremos nessa interpretação por 3 motivos. O primeiro motivo está em Jó capítulo 1, versículo 6 e 2. Nesses textos, nós lemos que os anjos são chamados de filhos de Deus. E diz assim, Jó 1, 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Veja só, queridos, que no caso aqui, são anjos celestiais, são seres celestiais que vêm perante o Senhor. Então, em algumas traduções bíblicas, no lugar de filhos de Deus, está anjos. Portanto, somente Adão e os anjos são chamados filhos de Deus. Já o segundo motivo de acreditar que sejam os anjos, né, os filhos de Deus, baseado em Judas capítulo 1, versículos 6 e 7. E também em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 7. Anjos caídos se uniram aos homens. Ao lermos e compararmos os 2 textos, nós vemos o quanto estão falando do mesmo assunto e do mesmo contexto de Gênesis capítulo 6. E que fala, né, sobre Noé. E também em o texto de Gênesis capítulo 19, que fala do contexto de Ló nas cidades de Sodoma e Gomorra. Então olha só, Judas capítulo 1, versículos 6 e 7. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas,
para que o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição com aqueles segundo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aí nós temos também 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 7, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo-os a cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as às ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Sabe, queridos, olha só, esses 2 textos aqui, nós temos a seguinte semelhança: anjos, prisão em trevas, juízo de Deus, Sodoma e Gomorra, e estas são postas como exemplos. E um texto completamente complementa, na verdade um texto aqui, ele complementa o outro texto. Lá em Judas diz que os anjos não guardaram o seu estado original, eles abandonaram a sua casa, entregando-se à prostituição. Enquanto em 2 Pedro diz que esses anjos pecaram. Ainda Pedro coloca o contexto dos anjos quando pecaram, falando a respeito de Noé e de Ló. Veja o quanto é impressionante quando unimos esses 2 textos. Então, ao fazermos isso, nós chegamos à conclusão de que anjos caídos se uniram com mulheres. Mas surge uma questão a respeito dessa união. Lá em Mateus 22, versículo 30, diz: porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Porque então dizem que os anjos não se casam. Isso é verdade, queridos, eles não se casam, mas esses anjos aqui pecaram ao se unir com mulheres. Eles tinham poderes suficientes para se materializarem e se casarem com as mulheres. Finalmente, o terceiro motivo pelo qual acreditamos que os filhos de Deus eram os anjos e que a união deles resultou em gigantes, homens de renomes, que são os nefilins. De fato, algo que nos faz lembrar até a mitologia grega. Eles tiveram poderes para gerar filhos. Agora, você até entenda, né? Por que o Senhor foi tão duro com a humanidade trazendo o dilúvio? O caminho, queridos, que o homem estava trilhando era totalmente contrário ao propósito original de Deus. Infelizmente, hoje, nós temos vivido dias maus, nos quais estão tentando banalizar o casamento, destruir a família. Veja o crescimento do divórcio em nossos dias. Nós estamos passando por esse tempo de pandemia, e eu ouvi um pregador muito famoso falando em uma de suas ministrações que só no ano de 2020 cerca de 70% dos casamentos entraram em divórcio. Então essas pesquisas aqui são feitas sobre casamento, divórcio, e você verá o quanto essa área tem sido atacada no mundo de hoje. Hoje a metade dos casamentos no Brasil, ela termina em divórcio. Nos Estados Unidos, 66%. Em alguns países da Europa, 75% das pessoas se divorciam. O Brasil ele registrou 341.100 divórcios no ano de 2014. E em 2004 foram 130.500 registros de separação, de divórcio. É um salto de 161,4% em 10 anos. Isso, segundo pesquisas, não é minha, é a pesquisa do IBGE. Além disso, queridos, o casamento homossexual tem sido legalizado. Aqui no Brasil, hoje,
Se você falar contra o casamento de um homossexual, você é achovalhado, você responde criminalmente. E isso está cada vez mais normal no mundo. Daqui a alguns anos será comum que os filhos tenham 2 pais ou 2 mães. E isso mostra, sabe o quê? A destruição dos valores estabelecidos por Deus, valores familiares estabelecidos por Deus. Eu quero ressaltar aqui que eu não sou contra as pessoas que se divorciam e nem contra aquelas pessoas que tiveram uma união homossexual, mas contra ideologias malignas que têm enganado a sociedade. O que nós precisamos fazer, queridos? Nós precisamos defender os princípios da palavra de Deus, ensinando-os como verdade absoluta, cada um desses princípios, porque é assim que nós cremos. Entretanto, queridos, é um fato que nós estamos em um caminho sem volta. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos falar a verdade da palavra de Deus a todas as pessoas. Terceiro motivo que Jesus está à porta, que está tudo preparado para que Jesus volte, é o crescimento do ocultismo, do espiritismo e da bruxaria. O terceiro sinal que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 6 é esse contato com os anjos caídos. Esse contato com os seres malignos tem se tornado cada vez mais comum em nosso meio, queridos. Tem crescido o número de pessoas que têm buscado o ocultismo, o espiritismo e a bruxaria. Temos um brasileiro chamado Paulo Coelho, que se considera um mago. Segundo a revista Veja, ele diz que vendeu a alma para o diabo e que o diabo estava mais interessado nele do que ele no diabo. Então os seus livros estão entre os mais vendidos no mundo. Somente um livro deles, O Alquimista, já vendeu mais de 83 milhões de exemplares. O Guinness Book of Records o coloca como o autor vivo mais traduzido da história. Outro exemplo é de Harry Potter, outro livro que mostra os poderes como algo bonitinho. Até maio de 2015 já havia sido vendido 450 milhões de cópias em todo o mundo, tornando a série a best-seller da história traduzida para 73 idiomas. Olha só como o diabo tem entrado na vida das pessoas. Todos esses eu vou tirar aqui, irmãos. Essa aqui é minha tela de fundo, para deixar preto. Eu vou tirar, aí depois eu preparo de novo. Então olha só, todos esses ensinamentos levam as crianças a lerem esse livro e a se envolverem com espíritos malignos. Isso mesmo, crianças têm lido esses livros e têm buscado, a desenvolver espíritos malignos e vai destruir as crianças. Nós vimos recentemente crianças e adolescentes brincando de invocar Charlie para ele mover a caneta. Parece algo inofensivo aos olhos dos homens, não é verdade? Dos homens que não conhecem a Cristo. Mas o mundo espiritual, queridos, ele é um mundo real. E um dia eles saberão a verdade do diabo e seus demônios. Quarto motivo que o mundo está preparado, nós estamos com Jesus às portas, é a decadência moral. O sexo ilícito, a corrupção, a violência. A palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz que: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Queridos, antes de eu falar da decadência moral do homem, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, estou aqui fazendo o programa Mensagem de Fé. Eu faço esse programa de segunda a sexta,
aqui pela Rádio Adorai FM e também nas redes sociais, no meu canal do YouTube. Todos os dias eu subo esse programa para o canal do YouTube e você pode ouvir esta mensagem de novo. Nós estamos falando sobre o tempo do fim. Então nós começamos terça-feira, falando a respeito do tempo do fim. E nós já estamos no terceiro dia desta mensagem. E possivelmente nós vamos falar 20 dias, 20 mensagens. E lá no meu canal tem uma playlist que eu criei para ir colocando essas mensagens. Então você pode entrar lá no meu canal, se inscrever, acionar o sino das notificações para você receber as mensagens e ser abençoado por todas elas que nós colocamos. Nós colocamos também mensagens semanais aí e diárias. E eu estou colocando toda segunda-feira, comecei segunda agora, sobre uma mensagem sobre o tema Conhecendo o propósito de Deus para a sua vida. Conheça o seu propósito. Então toda segunda-feira eu ministro uma palavra e deixo ali para você estar seguindo essa sequência de conhecer o propósito. Então entra lá, se inscreva e adicione o sino para você receber as mensagens. E à medida que vocês forem recebendo, deixe o seu like, compartilha, comente. É muito importante saber a tua opinião, como está sendo estas verdades para a sua vida, tá bom? Então, queridos, falando sobre a decadência moral, eu refiro-me ao crescimento do sexo ilícito, do roubo, da violência, da corrupção, do assassinato e tantas coisas terríveis que têm acontecido nos nossos dias. Fala-se de uma sociedade moderna e desenvolvida, mas o pecado entrou no homem. E a cada dia, as consequências do pecado, ela tem sido ainda mais vistas em nosso planeta. Nunca se houve tanta pornografia explícita como há nos nossos dias. É só você ligar a televisão. As mídias sociais, elas estão enchendo a mente das pessoas com a sensualidade, com a banalização do sexo. Nós vivemos, queridos, dias maus. Infelizmente, o nosso país, ele tem sido conhecido lá fora como o país do carnaval. Graças a Deus esse ano não teve carnaval, não é verdade? Por conta do coronavírus. Mas nós sabemos que em todo o mundo tem havido a perversão sexual. Nós vivemos em um dos países mais corruptos. Quanta corrupção tem havido na sociedade hoje. E essa corrupção, em troca de favores, tem levantado o mundo e levado o mundo de mal a pior. Nós tivemos a maior crise de corrupção que já se teve na história aqui no Brasil, né? E graças a Deus nós estamos livres dela. E temos que estar atentos. O mundo tem visto muita violência em todas as áreas da sociedade. Os atos terroristas, eles têm aumentado a cada dia, trazendo medo à vida das pessoas. O mundo tem se tornado um lugar difícil de estar. E em Gênesis capítulo 6, nós lemos que a maldade, ela havia se multiplicado no coração daqueles homens. Em nossos dias, a maldade tem se multiplicado também. Pais que matam os filhos, filhos que matam seus pais, pessoas inocentes são mortas por bandidos. Sabe, queridos, está na hora sim de nós amarmos a volta de Jesus e que o seu reino, ele venha sobre cada um de nós. Mas enquanto isso, enquanto nós estamos aqui, nós devemos levar a paz, a alegria, ao amor que procede somente do Senhor. Queridos, eu falei que havia 5 motivos, não é verdade? Para que Jesus, que tão proposto de que Jesus, ele pode vir a qualquer momento. O último motivo é a alteração genética. Esse 5º motivo, ele é um sinal profético da volta de Jesus. Nós vimos que esta união entre os anjos caídos e as mulheres geraram outro tipo de criatura. E a Bíblia diz que nasceram filhos
E ela dá o nome de Nefilins, que no original hebraico significa aqueles que fazem cair. Eles são os destruidores. Eles se tornaram homens de renome na antiguidade, por sua diferenciação na força e na maldade. Então nós vemos aqui, queridos, que houve a união entre um tipo de ser e outro tipo, e gerou um terceiro tipo de criatura. Não acreditamos que haverá mais uma união sexual entre seres malignos e as mulheres, porque o Senhor colocou as trevas, os colocou em trevas, para exemplo dos demais. Entretanto, há algo que o homem tem feito. Isso poderá trazer à terra um novo tipo de ser. Com o avanço da ciência, o homem já tem criado sementes transgênicas, sementes com capacidade maior de resistir a insetos, a climas e etc. O homem tem feito clones de animais, já produzem outros animais semelhantes. Existe uma empresa nos Estados Unidos e na Coreia que fazem clone de cachorro e de gato. E o que está às portas para acontecer? Amanhã podem fazer um outro filho para você. O homem tem estudado a célula-tronco, capaz de produzir órgãos para transplante. Se tem essa tecnologia para definir cor de olhos, sexo dos bebês, daqui a pouco vão produzir crianças mais resistentes a enfermidades, com mais força intelectual. Não há limites para isso. Alguns acreditam que os cientistas já fizeram até clone humano, que é uma das coisas que eu acredito também. Todavia, queridos, há só uma pergunta: que tipo de ser será esse criado pelo próprio homem? Gênesis capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz algo impressionante. Lemos que o Espírito não agirá para sempre no homem. Hoje o Espírito Santo, ele age tocando e regenerando o espírito do homem. Mas será que essa nova raça de homens terá espírito capaz de ser convencido pelo Espírito de Deus? Eu acredito piamente, queridos, que o anticristo, ele vai ser o fruto dessa alteração genética. O Espírito de Deus, ele não vai agir, mas o espírito maligno vai. Como o diabo, ele irá criar o anticristo então, pastor? Agora você sabe, possivelmente será fruto de clonagem humana. É por isso que em Apocalipse ele não é chamado de homem, e sim de besta, criatura feita por homem, e o seu número é 666. O número 6 é o número do homem. Portanto, 666 é o homem na sua plenitude. Querido e querida do Senhor, fica aí o alerta. Nós estamos vivendo os últimos dias. Você pode crer ou você pode não crer. Jesus está às portas. Os sinais estão aí. Basta você enxergar os sinais. Jesus, ele quer encontrar um povo perfeito, um povo zeloso e de boas obras. Que tipo de povo é você? O Senhor está procurando você. Ele procura. Se Deus procura, é sinal que tem pessoas que precisam ser achadas. E você pode ser achado pelo Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que nunca disse sim para Jesus, fizesse essa oração comigo. Repetindo comigo, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu tenho ouvido esses dias a Tua palavra e eu tenho crido. Eu sei que nós estamos vivendo as últimas horas e eu preciso ser salvo por Ti. Por isso, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo.
eu quero ser a testemunha do Senhor aqui nesta terra, até o dia que o Senhor vir me buscar. Eu entrego a minha vida inteiramente no altar do Senhor, e eu confio que o Senhor vai me livrar da morte e da condenação, e eu viverei para sempre no seio do Senhor por longos dias ou pela eternidade. Amém. Glória a Deus. Querido, você que fez esta oração, entre em contato comigo através do telefone 65 999 695100 999 695100. Eu quero te encaminhar você para a casa do Senhor, conversar com você um pouquinho. Você que é crente e não está em igreja nenhuma, você quer voltar para o Senhor, entre em contato comigo também, 65 999 695100. Você estiver em Cuiabá ou Várzea Grande, você pode vir congregar comigo na Igreja Videira. Isso mesmo, sou da Igreja Videira aqui em Cuiabá, o Prédio das Américas. Congrego com o pastor Alessandro Dotto, meu pastor presidente aqui em Cuiabá, o pastor Christian Jimenez, e faço parte da rede do pastor Washington e da pastora Mônica, e lidero uma célula aqui no Florais, Cuiabá. Você pode caminhar comigo, vir para cá. Ah, mas eu moro lá no Pedra 90, não tem problema, vem para cá. E daqui nós vamos multiplicar a célula. Daqui a pouco você tem célula na tua casa, você está glorificando o nome do Senhor. Então, entre em contato comigo, não fica de fora dos caminhos do Senhor. Ah, mas eu moro em outra cidade. Fala onde você mora que eu vou te encaminhar. Vou encaminhar um pastor aí na tua casa, para ele falar com você e cuidar de você. Tá bom? Nós temos contatos aí no Brasil e no mundo. Nossa igreja está em 33 países, nós temos cerca de 1.300 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então nós sempre temos uma igreja para cuidar de uma ovelha. E você que aceitou Jesus, você é uma ovelha, querida. Amém? Queridos, você que gosta de investir na obra do Senhor, eu tenho feito esse chamado essa semana. Nós temos espaço aqui para você colocar aí o apoio cultural, você divulgar a sua empresa. Então você pode entrar em contato comigo também pelo telefone 65 999 69 5100. E eu estou chamando aí alguns parceiros. Eu estou precisando de 30 parceiros para investir nessa obra. Você quer ofertar para nós levarmos adiante esta mensagem que está vindo aqui no canal? Nós impulsionarmos nas redes sociais. Eu preciso de 30 pessoas que ofertem R$2 por dia, R$60 por mês. Isso mesmo. Como que você vai fazer para doar isso aí? Você entra em contato comigo, eu te passo os dados. Como eu já falei, queridos, eu não preciso de dinheiro para sobreviver, então eu não faço essa obra por dinheiro. Eu invisto dinheiro meu. Invisto tanto aqui na rádio, como também nas redes sociais, e quero ampliar isto. Eu já invisto uma vez por semana um impulsionamento no Facebook de uma mensagem. A última que nós colocamos atingiu 7 mil e poucas pessoas, uma mensagem que nós colocamos. E eu gostaria de colocar todos os dias, mas isso tem um custo. Eu gostaria que você fosse um financiador da obra do Senhor comigo, um participante da obra do Senhor. Então, entre em contato comigo, eu vou te passar os dados para você fazer aí uma transferência, um Pix, e eu vou mostrar para você aonde nós estamos investindo. Cada um dos mantenedores do trabalho, eu vou estar mostrando para você onde nós estamos investindo, tá bom? E você que quer divulgar a sua marca, a sua empresa, temos espaço aqui também, tá bom? Eu quero orar por você agora, a oração da fé. Quero que você traga seus pedidos, coloque sua água, sua peça de roupa, a foto, e nós vamos orar ao Senhor, e Deus vai pôr a mão. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui. Um tempo de regozijo, um tempo de refrigério, um tempo onde a Tua presença tem marcado a história das nossas vidas. Eu quero ver, Senhor, o fogo de Deus queimando aqui neste lugar. Eu quero ver, Senhor, como labareda do Senhor sendo transmitida a cada coração. Faça, Senhor, a Tua obra nesta vida.
Opera os teus milagres, os prodígios e as maravilhas. Eu oro por cura agora, Senhor. E eu repreendo todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, que sai agora em nome de Jesus. Essa vida, ela possa receber do Senhor este milagre. Essa vida possa receber do Senhor a tua salvação. Possa receber, Senhor, essa transformação interior que ela tanto precisa. Eu coloco em retirada agora todo espírito maligno, toda a força diabólica que tem agido na mente dessa pessoa, levado ela ao vício da droga, ao vício do cigarro, ao vício da bebida, ao vício da prostituição, ao vício da jogatina. Eu repreendo agora. Todo vício caia por terra em nome do Senhor Jesus. Solta esta vida agora, que haja o vigor do Senhor, liberar do Senhor sobre este ser, em nome de Jesus. Pai, eu entrego no teu altar a vida de cada irmão, de cada irmã que faz programa de rádio, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Meu Deus, eu entrego no teu altar também, Senhor, cada mantenedor deste programa, meu Deus, e dos trabalhos que eu faço nas redes sociais. Meu Deus, abençoe, dê recurso, Senhor, dê provisão para cada um. Oh, Pai querido, que haja a bênção do Senhor estabelecida sobre cada família, sobre a família do pastor Christian, Senhor, pastora Jaqueline e seus filhos. Usa-os poderosamente, com poder e autoridade na tua palavra. A vida do pastor Alessandro Dotto, da pastora Naline. Cuida deles, Senhor, como servos e servas do Senhor. Multiplica o seu rebanho, multiplica a sua liderança também, Senhor. Dê a eles visões dos céus. Oh, Pai, a vida do pastor Washington, cuida deles, Senhor, da pastora Mônica, pastor Heitor e da Priscila, da minha célula, Senhor, a vida do Valtinho e da sua esposa, da Thalita, a vida do Fernando e da Lois, a vida do Diógenes e da Lu, a vida do Oscar e da Luciane, a vida, meu Deus, da Camila, a vida do Flávio e da Núbia, a vida de cada um dos amados que fazem parte dessa célula, que eu não me recordo o nome. Oh, Senhor, entra com provisão, entra, Senhor, com a tua presença, marque a história de cada um, livra-os do mal, coloca, Senhor, os teus anjos acampados ao redor de cada um, livrando-os e protegendo. Senhor, que a história deste filho e desta filha que tem me ouvido seja uma história escrita pelo dedo do Senhor, e nela o Senhor possa contar os seus dias, e será alcançado graça no Senhor, favor no Senhor. Em nome de Jesus eu oro desde já e te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e te faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe sua vida. Amanhã nós estamos de volta para o 4º dia aí desse tempo que nós estamos passando, falando dos últimos dias, no tempo dos fins, nos tempos do fim. Eu quero que você guarde esta mensagem no seu coração. Quiser ouvir de novo, entra lá no meu canal do YouTube, na playlist nos tempos do fim, e você vai ouvir ela e as outras, e compartilha, comente. Eu fico feliz quando eu recebo uma ligação, uma mensagem. Hoje nós recebemos uma mensagem poderosa de um irmão, foi muito bom, glória a Deus por isso, e eu quero continuar ministrando ao seu coração. Shalom Adonai.